A gente segue falando sobre o tarifaço do governo norte-americano aos produtos brasileiros. Santa Catarina está entre os estados mais afetados pela decisão. 2 cidades catarinenses aparecem na lista mais prejudicada pela tarifa de 50%. É sobre isso que a gente conversa agora com o Renato Santos. Renato, que cidades são essas? Já explica tudo pra gente. Novamente, boa noite para você. Ótima noite para você novamente, Tiaguinho, e a todos que nos acompanham. A cidade de Joinville e também de Jaraguá do Sul, que são as 2 maiores potências industriais aqui de Santa Catarina. Joinville, como a gente já chegou a falar em outras ocasiões, 20% das exportações da cidade vão para os Estados Unidos. 5 grandes empresas de Joinville são responsáveis por 94% de todo esse volume. Ontem, esse assunto foi destaque no plenário da Câmara de Vereadores, onde o secretário de Desenvolvimento Econômico de Joinville destacou a preocupação desse tarifaço com essas empresas que serão diretamente afetadas aqui no norte do estado. Ele que disse que teme por demissões em massa já nesses próximos meses. Vamos acompanhar, portanto, o que disse o secretário. Quando vem essa notícia, vereador Alisson, né, de que há esse tarifaço amplamente noticiado nacionalmente falando e mundialmente falando, a cidade de Joinville se preocupa porque a cidade, aproximadamente 20% de tudo que Joinville exporta vai para o mercado americano. Então, o vereador Alisson muito bem disse, alguma coisa perto de 300 milhões de dólares, um bi e meio de reais, aproximadamente assim, arredondando os números dos nossos 7 ponto alguma coisa bilhões, que é o que Joinville exporta para o mundo, né? Então, 20%. É disso que nós estamos falando. Então, não é algo irrelevante ou que a gente pode passar, né, despercebido. Entre as 10 cidades mais afetadas, Joinville aparece na 9ª posição e Jaraguá do Sul na 6ª posição. Jaraguá, que ano passado exportou o equivalente a $1 bilhão em produtos. 25% desse valor foi lá para os Estados Unidos. Somente a empresa WEG, que tem sede lá em Jaraguá do Sul, responde por 90% de todo esse valor. Joinville, como a gente chegou a falar, ano passado, movimentou $228 mil em cadeiras, máquinas e também instrumentos mecânicos lá para os Estados Unidos. Agora, não é apenas Joinville e Jaraguá do Sul que estão prejudicados por esse problema. Aqui em São Bento do Sul, cidade onde nós estamos agora, que é considerado o maior polo moveleiro do Brasil, empresários estão vivendo uma situação caótica. É que diante dessa falta de diálogo entre os governos norte-americano e brasileiro, empresas estão tomando iniciativas de anunciarem férias coletivas. É uma forma de driblarem essa crise que está afetando todo o nosso país. Os detalhes agora a gente acompanha na reportagem. Enquanto as negociações não avançam entre os governos brasileiro e norte-americano, as empresas mais afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos buscam soluções para evitar prejuízos ainda maiores. Na região de São Bento do Sul, no Planalto Norte, considerado o maior polo moveleiro do Brasil, as indústrias de móveis começam a reduzir as suas produções e trabalham em meio à insegurança. Com a diminuição dos pedidos, nós havíamos já planejado férias coletivas, que tínhamos um saldo de férias de 10 dias para dar, aproveitamos esse momento de baixa, demos as férias, e ao retornar das férias no dia 30, foi no dia que foi anunciado, então, o tarifaço, que a gente vem falando, de 50%, ou seja, mais 40% em cima do 10% que nós já tínhamos, né? Estamos buscando agora outros destinos, aumentar os destinos que a gente tem, na verdade, que são países da América Latina que a gente trabalha, o próprio mercado interno, e também a Europa, porém a Europa no momento ela é o período das férias na Europa, então lá as compras agora elas estão bem reduzidas mesmo, né? Os empresários estão preocupados e acreditam que a guerra tarifária não tem data para acabar. Enquanto isso, muitas empresas se viram obrigadas a darem férias coletivas para os seus funcionários. Em São Bento do Sul, mais de 700 empregados foram obrigados a paralisar as atividades por causa da taxa de 50%. O setor madeireiro, que concentra cerca de 90% da capacidade instalada no sul do país, é um dos mais afetados. É um cenário assim de bastante preocupação por parte das indústrias, dos empresários aqui que representam a indústria moveleira da nossa região, né?
E isso tudo acaba culminando aí, pode vir tá resultando aí em demissões, né, e até mesmo comprometendo a sustentabilidade das empresas que hoje compõem aqui o nosso polo moveleiro. O maior polo moveleiro do Brasil vive um cenário de incerteza diante da falta de diálogo entre os dois países. Por aqui, as reuniões para discutir o assunto são constantes, já que Santa Catarina é um grande exportador de móveis e madeira para o exterior. 47% de tudo que é produzido por aqui tem como destino os Estados Unidos. O polo moveleiro, que abrange São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, é composto por 398 empresas e emprega cerca de 7 mil trabalhadores. Ele é responsável por quase 100% dos empregos gerados na região. Só no ano passado, o estado exportou mais de 123 milhões de dólares em produtos. 77 milhões foram para os americanos. Para o sindicato da categoria, se a situação não for resolvida, o cenário vai piorar ainda mais, pois além das férias coletivas, as indústrias serão forçadas a demitirem funcionários. Que em algum momento consigamos aí ter um diálogo, de fato, iniciar um diálogo produtivo aí com as autoridades americanas e que possamos colocar o setor de imóveis, principalmente dentre aqueles setores que podem estar excluindo-se a tarifação, né? Essas pessoas geram renda, geram recurso no nosso comércio, geram também os impostos para a nossa economia aqui na cidade. Então, a gente participa disso, continua sempre junto, conversando com a indústria moveleira. E eu tenho certeza, cara, que nós vamos sair dessa aqui muito mais forte do que nós estamos. O vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias diz que o governo brasileiro precisa agir imediatamente para conter essa crise entre os dois países. Isso porque o Brasil poderá sofrer diante desse tarifaço, que pode afetar mais de 10 mil empresas brasileiras e causar mais de 250 mil demissões nos próximos dias. Esperamos que, por parte do governo federal, por parte do governo estadual, hajam também medidas compensatórias para que a indústria possa, em curto, médio espaço de tempo, se adequar para essa nova realidade. E esperar que, com muita serenidade, com muita diplomacia, o governo federal trabalhe no sentido de reverter essa situação. Roberto Azevedo já está aqui comigo novamente, agora são 7h05. Roberto, é o setor aí que mais preocupa pelo percentual que representa nas exportações do Estado pelos Estados Unidos, né? Importante matéria e reportagem. Pois é. Fazer o quê? Eu fico sensível ao apelo que os empresários fazem, que alguns setores da política fazem, só que a gente sabe que a questão com Donald Trump não é meramente econômica, é política e ideológica. Então não tem como resolver os dois assuntos. Ou se vai resolver tudo, ou não vai se resolver nada. É claro que o governo brasileiro tem que abrir canais diplomáticos para conversar. Agora, você ter o efeito ou a ideia do impacto na economia de Santa Catarina, esse setor aqui, o setor moveleiro, representa quase 50% das exportações de Santa Catarina para os Estados Unidos. 10 bilhões é o que Santa Catarina tem exportado para os Estados Unidos. O setor moveleiro contribui com 5 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro e também uma falta de ajuda do outro lado, porque há empresários nos Estados Unidos que certamente estão enfrentando problemas com a falta do produto brasileiro, com a falta do produto catarinense. O móvel, a qualidade do móvel de Santa Catarina, que sempre teve comprador certo nas terras do tio Sam. Então não adianta ficar nesse puxa para cá, puxa para lá. Tem que tomar atitudes práticas. O governo federal, além de não conversar com o governo dos Estados Unidos, e a gente até tenta entender, por diferenças ideológicas, tem que pensar na economia. Agora, a questão simples é tomar atitudes para preservar empregos e setores funcionando da economia. Amanhã, 10 horas da manhã, na sede da Federação das Indústrias dos Estados de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo faz o lançamento das medidas, o anúncio, na realidade, das medidas para proteger os exportadores de Santa Catarina. 10 horas da manhã, amanhã na Fiesc, nós vamos estar lá acompanhando. E para encerrar rapidamente, o senador Esperidião Amin protocolou o pedido de uma CPI do lava-toga, vaza-toga, né? Vamos ver o que dá. Roberto, lá na coluna, em tempo real também, acompanhando amanhã, o pessoal pode acompanhar por lá, né? Exatamente.